Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glórias ao Espírito Santo. Glória a Jesus. Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos aqui do YouTube, meus irmãos do Facebook, são exatamente 15 horas com mais 15 minutos. Hoje, quinta-feira, dia 14 de março do ano de 2024. Eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação, a qual eu ia transmitir uma outra palavra, mas o Espírito Santo de Deus tocou em meu coração para me transmitir a palavra que se encontra no livro de Apocalipse 5. E meditando na palavra ontem para transmitir, o Espírito Santo me fez eu sentir algo muito forte. Muito forte. E eu irei transmitir para vós. A qual tema desta mensagem é o seguinte, que eu coloquei, que eu senti por Deus. A palavra de Deus, ela é forte demais. Ninguém era digno de abrir o livro e nem olhar para o livro, nem olhar para o livro. Somente o leão da tribo de Judá que é digno. Livro de Apocalipse 5. Livro de Apocalipse 5. Antes de eu ler a palavra, eu venho falar que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venha fortalecer a você, meu amado irmão, venha fortalecer você, minha amada irmã, e que toda legião do diabo que luta contra a minha e contra a sua vida seja repreendido, destruído, em nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, amadas irmãs, crentes, católicos e livres pensadores, aqui no livro de Apocalipse 5, tem o tema aqui, o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Somente Jesus Cristo é digno, era digno, o único, de abrir o livro
das revelações profundas, aonde revela a ira de Deus sobre o filho da desobediência, aonde revela a derrota total do diabo, a derrota total dos demônios, aonde revela o que está preparado para os salvos. Aqui no livro de Apocalipse 5, tem o termo livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Mas se eu estava pensando comigo, se é o livro das revelações, aí por que então que é no versículo, no capítulo 5, por que é no capítulo 5 que adiante, até no capítulo, no seu último capítulo aqui, se não me falha a memória, 21, que o Cordeiro era digno, somente ele era digno de abrir o livro e revelar e trazer revelação sobre todas as coisas. Isso mesmo, até no seu capítulo 21. É porque aqui no livro de Apocalipse tem o tema aqui o seguinte, ó. O título e assuntos do livro. No seu capítulo 1 até no seu último versículo 20, a palavra vem nos afirmar que João estava em Pátimo. E Jesus Cristo aparece para João como ele é. E Jesus pede para João escrever a carta para as 7 igrejas da Ásia. Aí do seu capítulo 2, onde começa a primeira carta para a igreja de Éfeso, vai até no seu versículo 29, no capítulo 3, começa a quinta carta para a igreja de Sardos, e vai até no seu versículo 22. Aí no capítulo 4 tem o tema aqui o seguinte: a visão do trono da majestade divina e os 24 anciões e os 4 animais. Aí no capítulo 5, depois que João ele teve esta revelação, aonde Jesus aparece para ele e pede para ele escrever as 7 cartas para a igreja da Ásia. Aí no 4, a visão do trono e da majestade divina. Aí João, ele teve a visão do trono, da majestade divina. Suriclamas. João teve esta visão, Labárias. E depois que João teve a visão, depois que Jesus pediu
escrever as cartas para a igreja da Ásia, depois que João escreveu as cartas e teve a visão do trono e da majestade divina, aí vem a revelação. No capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, é claro que é uma revelação profunda. Aliás, de Gênesis a Malaquias, a Bíblia é uma revelação profunda. E de Mateus até Apocalipse, a Bíblia é uma revelação profunda. Só que no último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse, vem trazer a revelação. Repito aquilo que eu disse aqui no começo desse vídeo, sobre a recompensa para aqueles que não tiveram compromisso com a palavra de Deus. Vem trazer a revelação da recompensa dos ímpios. Vem trazer a revelação qual será o fim dos ímpios, dos demônios, do diabo. Vem trazer a revelação sobre a ira de Deus sobre a terra. Então, por isso que aqui no 5 eu vou me expressar desse jeito. Começa a revelação profunda. Muito forte. Aqui no 5 diz aqui, João falando, e vi na minha destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi na minha destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo, olha só, no seu versículo 2, Apocalipse 5, e do seu versículo 2. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar o seu selo? João Suriandalabariastéria de Cantas. Ele viu o livro à direita do trono do Deus, do leão da tribo de Judá. E o livro selado com 7 selos. E aqui no seu versículo 1, capítulo 5, versículo 1, a palavra está nos afirmando que o livro que João ouviu estava escrito por dentro, estava escrito por fora e selado
com 7 selos. Aí no versículo 2, eu vou ler novamente. E vi, João falando, e vi um anjo forte, bradando com grande voz. Olha só. Quem é digno de abrir o livro e de desatar o seu selo? O anjo faz essa pergunta: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Aí no seu versículo 3, olha aí só. Ninguém, olha só, ninguém no céu, nem na terra, Surianda Labária Astéria, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Meus amados irmãos, Uriandalabarias Térias, aqui dentro desses 3 versículos, podemos sentir como a palavra de Deus, ela é valiosíssima. Assim eu me expresso nas minhas pobres palavras. Como a palavra de Deus, ela é valiosíssima e poderosa. Este livro, que estava à direita do trono, exatamente o Apocalipse, o livro do Apocalipse, algo tão poderoso, mas algo tão poderoso, algo tão santo, mas tão santo, tão poderoso, tão santo, tão digno de respeito, tão digno de adoração, que a palavra está falando aqui no 3, no seu versículo 3, que um outro anjo fala para João: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Aí no seu versículo 4, a palavra diz o seguinte, ó: e eu chorava muito, João, porque ninguém for achado. Eu chorava muito,
Labariastérias decanta, suriclama, labariastéria. Antes de ler, eu vou falar, lendo aqui esta passagem, como sinto a minha miséria, como sinto a minha falha com Deus. Aqui no 4, continuação, João falando, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. 3 e 4. Apocalipse 3 e 4. Ninguém no céu, nem os santos profetas, nem os anjos do céu, ninguém na terra e também debaixo da terra, que é os demônios, nenhuma criatura de Deus, nenhuma, nem Maria, nem Maria, nem João, nenhum apóstolo, nenhum dos apóstolos do Cordeiro, nem os demônios, nem outros deuses, ninguém era digno de abrir o livro e nem olhar para o livro, nem abrir e nem olhar. Aí no seu versículo 4, aí João fala, eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Aí no versículo 5, disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Versículo 5, eu vou ler novamente. E disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá, leão da tribo de Judá, é Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, leão da tribo dos judeus, que significa leão da tribo de Judá, quer dizer, claro, com toda certeza absoluta, o leão da tribo dos judeus.
Por que Judá? Porque Judá, filho de Jacó, que lutou com o homem e com Deus e prevaleceste, e teve o nome mudado por Israel, que está lá no livro de Gênesis. E um dos filhos de Israel chamava Judá. E a descendência, e os descendentes de Judá são os judeus. Jesus, claro que todos sabem e muitos não sabem, era judeu quando estava com seu ministério aqui na terra. E por que o leão suriclama labariastéria decantas? E por que aqui no seu capítulo 5 a palavra vem nos afirmar que o leão da tribo de Judá, Labária, sabe por quê? Porque quando ele estava aqui na terra com o seu ministério, ele veio como um cordeiro. Ele veio como um cordeiro para ser entregue. Por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados, por causa dos nossos pecados, ele como um cordeiro, quando estava aqui na terra, ele como um cordeiro. A palavra de Deus, ela vem nos afirmar que ele suportou tudo. Ele suportou todas as aflições. Ele, como cordeiro, ele curava. Ele ressuscitou morto. Ele fazia milagre. Ele perdoava pecado. E mesmo assim, muitos o rejeitaram. E o amor dele por nós, ele se entregou a vida na cruz do Calvário como cordeiro mudo. Não murmurou a dor que ele passou na cruz do Calvário. Prego nos pés, prego nas mãos, coroa de espinho. Quando ele estava com sede, deram para ele um vinagre molhado numa esponja. Suriclama labariastéria decanta, surianda labariastúria decantas. E ainda a palavra de Deus, ela vem nos afirmar que um dos soldados fica com uma espada no seu lado. E o próprio João, daqui do livro de Apocalipse, testemunhou que saiu água e sangue. Quando fizeram isso com ele, porque ele aceitou por amor a mim e amor a você. E posso dizer, não valorizamos
palavra dele como ela é digna para ser valorizada. Alabariastéria, mas só que agora mudou. Suriclama, alabariastéria. Só que agora mudou. De cordeiro. Surianda, alabariastéria, alabariastúria. Para leão. De um cordeiro, de uma ovelha, ele se transformou agora, no leão, no leão da tribo de Judá, no leão. Quando chegar a hora que o leão da tribo de Judá arrebatar a igreja, o leão vai rugir e vai derramar a sua ira sobre a terra. Aqui no seu versículo 5 diz a palavra de Deus. Eu vou ler novamente. E disse-me um dos anciões: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro Suriandalabariastéria e desatar os seus 7 selos. Suriclamas, eu venho falar algo. O Espírito Santo de Deus fala ao meu coração. Seu Deus é o leão da tribo de Judá. O seu Deus é o leão da tribo de Judá. O seu Deus é Jesus Cristo, o verdadeiro e o único Deus. Se ele é verdadeiramente o nosso Deus, servimos então, ele é o meu Deus, Jesus é o meu Deus, o leão da tribo de Judá, ele é o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é o mesmo. Jacó e Israel são o mesmo. O Deus dos judeus, o Deus das 12 tribos de Israel, ele é o meu Deus, ele é o teu Deus. O Espírito Santo fala: honrai o seu Deus, Labariastéria, honrai o seu Deus, honrai o seu Deus, honrai a Jesus Cristo, honrai o leão da tribo de Judá, Labariastéria. O mundo odiou a Jesus Cristo, ele é o nosso Deus, ele é o teu Deus. Preparai, porque o mundo vai odiá-lo a você também. Se você verdadeiramente se entregou para o Deus de Israel, e não porque dizer para o Deus
de todas as nações, por causa do seu sacrifício. Ele é o seu Deus. O mundo odeia a palavra deste Deus, porque a palavra do nosso Deus, a palavra verdadeira de Jesus Cristo, é totalmente contra as coisas do mundo, é totalmente contra o mundanismo, é totalmente contra o pecado. Eu falo pela misericórdia. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Jesus. Ele é o meu Deus. O Deus de Israel é o meu Deus. É o meu Deus. Eu falo pela misericórdia, porque eu falo de mim, não era digno de receber ele como Deus, por causa da minha desobediência, mas como ele me amou, e como ele amou a você, de uma tal forma, e aceitamos a ele, então vamos pedir a força e viver totalmente para ele, honrar o nome dele. E disse-me um dos anciões: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e para desatar os 7 selos. Aí no versículo 6 diz: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes. Esses 4 animais aqui que fala, está aqui no seu capítulo 4 e versículo 8. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, Suriandalabariastérias. A outra revelação, olha só, o leão, no versículo 5, que é Jesus, e aqui no 6, o cordeiro, que é o mesmo, ó. E o 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, que é o leão, que é Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Espírito Santo de Deus, como havido sido morto, e tinha 7 pontas. Olha o cordeiro, que João viu lá no céu também, que eu repito, é Jesus, é o leão, é Deus e é o Espírito Santo. Ó, ele tinha 7 pontas,
7 olhos, que são os 7 Espírito de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra, labariastéria de cantas. Labariastúria, labariastéria de cantas. Olha só. O 7. E veio ele, o leão e o cordeiro, que é um só. E tomando o livro, e os 4 animais viventes, e os 4 anciões, prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quer dizer, as orações do povo de Deus. Aí no 9 diz: E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus o fizestes reis, sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela está nos revelando aqui no seu versículo 7, versículo 8 e versículo 9 e versículo 10, que o Cordeiro tomou o livro que estava à destra, à direita do trono do Deus Todo-Poderoso. A palavra está nos afirmando aqui no 9 que aqui no 8, havendo tomado os livros, os 4 animais. Os 4 animais significa os 4 anjos, 4 querubins, a qual a palavra vem nos afirmar que um tem a semelhança de um touro, um tem a semelhança de uma águia, um tem a semelhança de um leão, um tem a semelhança de um ser humano. E a palavra vem nos afirmar, é só você confirmar, aqui no livro de Apocalipse 4, até no 11, que esses 4 animais, esses 4 anjos, que têm essas aparências que eu disse, a palavra vem nos afirmar que cada um deles tem 6 asas, 6 asas, 6 asas, 2 para tampar os pés perante a santidade, 2 para tampar o rosto perante a santidade, e 2 para voar. E um mistério tão grande que a palavra vem aqui
de Apocalipse, que esses 4 animais são cobertos de olhos por dentro e por fora. E havendo tomado os 4, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpa salva de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Olhai o poder da oração do verdadeiro servo de Deus. A palavra está nos afirmando aqui que a nossas orações estão em salvas de ouro. Estão em salvas de ouro. Surianda, lapariastéria decantas. Em outra passagem aqui no livro de Apocalipse, a palavra ela vem nos revelar mais para frente o seguinte, que as nossas orações que estão nessas salvas cheias de ouro, elas são abertas e apresentadas para Deus. Se as nossas orações for sincera, se pedimos aquilo que agrada ao Cordeiro, a palavra vem nos revelar mais para frente o seguinte, que as nossas orações Deus recebe como cheiro, sendo um cheiro suave, é aceita. Apocalipse 8 salvas cheias de incenso, que são as orações do santo suriclama labariastéria de cantassurianda labarias. É por isso que o diabo está e ficou super furioso com a humanidade. Como temos valor para Jesus Cristo, mas é necessário nós também o valorizar, honrá-lo a Ele. Aí no 9, os céus louvam a Jesus dizendo, e cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, povo e nação, e para o nosso Deus fizeste reis, sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Meus amados irmãos, olhai que privilégio que temos nós, olhai que privilégio, alabariastéria, a palavra de Deus, Jeová, ela está nos afirmando aqui no livro Labariastéria de Apocalipse 5,
labariastérias, que somente o Cordeiro era digno de abrir o livro e de olhar para o livro, somente ele. E a palavra labariastéria está falando aqui no 9 e está falando aqui no 10, que quando ele toma o livro que está à direita do seu trono, a palavra está falando que os céus louvam o Senhor. Aqui no 9 e no 10, a palavra está falando: digno és o Cordeiro, porque ele comprou para Deus povos de toda a tribo e de toda a terra, dando a oportunidade para mim, para você, ser verdadeiramente um sacerdote e transmitir a palavra dele para toda a humanidade. Que privilégio que nós temos! Vamos honrá-lo, esse Deus, o leão da tribo de Judá. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir o seu selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povos e nações, e para o nosso Deus o fizeste rei e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Para servirmos este Deus, é com toda certeza absoluta esforçarmos para a santificação, para viver em total santidade para com Ele. Podemos ver aqui dentro desta passagem que é tão sério, mas é tão sério para servirmos a Deus, que a palavra está nos revelando que quando João viu este livro, ninguém no céu, ninguém na terra e nem debaixo da terra era digno de abrir o livro e nem poder olhar para o livro. O Apocalipse, aqui no seu versículo 11, e olhei, e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares. Com grande voz dizia: digno és o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ação de graça. Suriclama labariastéria, labariastúria decanta surianda. Meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, preste atenção o que vem agora no seu versículo 13. Preste atenção o que vem agora no seu versículo 13. Apocalipse 5 e 13. Olha o que é que a palavra
clama labariastéria. Olha o que a palavra vem revelar. Ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que nele há, diz ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja dada ações de graça, honra e glória e poder para todos sempre. Aqui neste versículo 13, a palavra está nos afirmando, labariastéria, suriclamas, a palavra de Deus, ela está nos afirmando, mas antes de eu trazer uma pequena resumida, eu volto a falar. Por isso, com toda certeza absolutíssima, ninguém era digno nem de olhar para o livro, porque, meus irmãos, é uma revelação muito grande, muito forte. Aqui no seu versículo 13, eu venho falar algo, olha só, presta atenção. Satanás e os demônios, as potestades, Satanás e os demônios. Agora vamos falar dos homens importantes, dos reis. Vamos falar dos homens mais importantes do mundo. Fora, é o meu modo de expressar, Satanás ele não é importante, mas é potestade. É um anjo caído do céu. E ele tem força de destruição, mas está vencido. Agora os homens importantes, reis. Eu vou falar assim, reis, presidente, ricos. A palavra está nos afirmando aqui no versículo 13. E eu ouvi toda criatura que está no céu, toda criatura que está no céu e toda criatura que está na terra, debaixo da terra, que são os demônios, toda criatura que está no céu, todos os anjos do céu, toda criatura que está na terra, toda criatura, toda alabária, asturi, cantas, toda criatura que está na terra, toda criatura, toda criação de Deus, toda criatura, homens ricos, importantes, eu vou dizer, a natureza, até mesmo os animais, toda criatura do céu, da terra e que está embaixo da terra, toda criatura
do céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e também toda criatura que existe no mar, e todas as coisas que nele há dizem, ponto, dizem, 2 pontos aqui, dizem, olha só, toda criatura, toda, anjos celestiais, os demônios, anjos caídos, os homens, toda criatura da terra, homens, animais, natureza, no mar, toda criatura que existe no mar, o universo inteiro, as estrelas, tudo diz ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dado ações de graça, honra, glória e poder para todo sempre. Toda criatura glorificou e há de glorificar o nome de Jesus Cristo. Todas as criaturas, todos os deuses, todos os santos, todos vai dar referência ao único Deus, a Jesus Cristo. E para finalizar o 14, e os 4 animais dizia amém, e os 24 anciões prostaram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. Apocalipse 5:5. Somente o leão da tribo de Judá era digno de abrir o livro, pegar o livro e olhar para o livro, porque aqui no seu capítulo 2 e 3, ninguém podia nem olhar, suriclamas, para o livro, mas o leão e o cordeiro, aquele que é cordeiro e também é leão, foi digno de abrir o livro e trazer a revelação, de todas as coisas. Depois que ele pegou o livro para finalizar, aqui no 13 a palavra fala que toda criatura, eu vou repetir, toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, o universo, os animais, toda criatura o disse ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dado ações de graça e glória. Todos glorificaram, irão glorificar o nome do Senhor. Reis, poderosos, potestade, o universo, todos vão se prostrar, suriclamas, labariastérias, surianda, labariastúrias, perante
ao único Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo. Valorizemos, porque a palavra está afirmando que ninguém era digno de nem olhar para o livro, que é o livro de Apocalipse. E hoje esta palavra está em nossa mão. Temos acesso a esta palavra. Então vamos valorizar. Ninguém era digno nem de olhar. E hoje a palavra está em nossa mão. E a palavra labariastéria, labariastúrias, labariastéria, labarianda, decanta, suriclama, labaria, labariandas. A palavra aqui no livro de Apocalipse, suriclamas, ela vem falar labárias. Não cele de pregar o livro da profecia. Não cele de pregar a palavra da profecia deste livro. A palavra que vem nos afirmar: qualquer um que acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa deste livro, todas as pragas que estão neste livro vai cair sobre o tal. Toda glória e honra seja dado ao nosso Senhor Jesus. Amados irmãos aqui do YouTube e do Facebook, que Deus vos abençoe.